A paz do Senhor, meus queridos, meus amados. Eu gostaria de falar a respeito da apostasia e a vinda de Cristo, que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 12. Amém? Então nós estaremos falando a respeito disso. Você pode pegar a sua Bíblia, você gosta de acompanhar comigo a leitura, e abrir aí em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Louvado seja Deus. Meus amados, hoje estamos vivendo dias trabalhosos, tempos difíceis, e eu especifico exclusivamente no que tange a obra de Deus, a respeito da igreja. A palavra de Deus diz que a vinda de Cristo não seria em primeiro lugar, mas antes viria as lutas, as tribulações e o estabelecimento de exatamente tudo isso que tem acontecido no meio evangélico. Amém? Então vamos aqui ao texto sugerido. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Abro aspas, o Espírito Santo, fecho aspas. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para a salvação. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados por todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Meus queridos, Deus reserva à sua igreja um lugar de destaque no reino de Deus. E sabemos nós que o diabo anda furioso desde a sua queda devido a essa situação. Esse é um dos motivos pelos quais o diabo tem tentado destruir a obra de Deus em nosso meio.
tem tentado impedir que Jesus Cristo, a igreja dele, avancem ainda mais no meio das gentes. As dificuldades que o povo de Deus tem encontrado desde a fundação da igreja até os dias de hoje é patente, é notório. Se observarmos tudo o que tem acontecido e tudo o que acontece em nosso meio, ao nosso derredor, nós acabamos por crer que o diabo tem conduzido os mecanismos mundiais para o impedimento da manifestação da glória de Deus na face da terra. Porque ele não quer, ele não aceita, ele não admite. Meus queridos, a vinda de Jesus é certa. O estabelecimento também do reino diabólico é certo. Temos visto tantas coisas que nos escandaliza, seja no mundo, seja na igreja. Isso são indícios de que a vinda de Cristo está próxima. Ai daquele que não der ouvido ao que tem sido pregado, ao que tem sido ministrado, ao que tem sido falado e achar melhor ignorar. Portanto, é bem visto que Deus quer que todo ser humano se salve, todo ser humano receba a salvação, tenha oportunidades. E desde o estabelecimento da igreja na face da terra, o homem tem recebido, sim, essas oportunidades diuturnamente. Mas muitos são os que vêm a Cristo pela dor. Sofre um acidente, quase morre, e Deus o salva da morte certa. Aí então ele resolve a seguir a Cristo. Alguém da sua família recebe um milagre maravilhoso e então ele vem a servir a Cristo. Mas o bom é que sirvamos a Deus de coração, por amor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e do nosso servir e da nossa obediência e da nossa fé na pessoa dele. Não se deve esperar que algo de ruim aconteça para que tenhamos a nossa vida transformada, para que laboremos em volta da mudança de hábitos, de costumes. Meus amados, Deus te chama. Deus tem te chamado para que você o sirva, para que você converta a sua vida de pecados, de desleixos, de ignorância, de prisões, de várias formas. Mas você não tem dado ouvido. É chegado o momento em de darmos ouvidos à voz de Deus que tem falado abertamente a todas as gentes que Cristo está às portas. E com toda certeza não será alegria, não será felicidade para todos esses que não aceitaram Cristo como seu Salvador. Amém? Não se espante com o que Deus tem falado. Muitos recebem a palavra de salvação como sendo uma palavra de insulto, pois não é.
é uma palavra de incentivo, é uma palavra de esclarecimento, é uma palavra de chamamento para todos receberem salvação. Não fomos destinados, meus amados, à destruição eterna. Não fomos chamados para pecar. Não fomos chamados para vivermos distanciados de Deus. Mas fomos chamados para servir a Deus, para termos a presença constante, maravilhosa de Deus em nossa vida, para termos intimidade com Ele. Muitos têm intimidades com traficantes, com políticos, com patrões, com o ser humano, enfim, têm confiado em homens, mas não em Deus. Ouvem a voz de um bêbado, ouve a voz dos bares, boates, motéis, prostituição, avarezas, voz da riqueza que o chama para ser rico, voz do trabalho que o chama para o labor, mas não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Que tal darmos ouvidos agora, atendermos ao chamado? Jesus Cristo nos disse que está às portas e bate. Se alguém ousar em abri-la, ele entrará e ceará com o mesmo. O que te impede de ser livre na pessoa de Cristo Jesus? O que te impede a sua vaidade em dizer que é dono dos seus próprios destinos? A quem tu recorres quando lhe acontece algo espiritual, uma doença que a medicina não consegue encontrar? Aí você vai a uma igreja e é livre, e aí então você serve a Deus. Que tal atender o chamado de Deus que te chama graciosamente, sem preço algum, e está te chamando nessa mensagem? Aceite a Jesus como teu Salvador, antes que seja muito tarde para você. Nós, o ser humano, não temos o domínio do tempo. Não podemos parar ou voltar atrás no tempo para consertar o que fizemos de errado. O amanhã pode ser tarde. O tempo é agora. De onde você se encontra, receba Jesus como seu Salvador. Amém? Que o Senhor fale mais profundamente em seu coração e em seu íntimo. A paz do Senhor. Que a paz de Cristo reine em sua vida. Amém?